Meu amigo vascaíno, dia agitado em São Januário e aquela situação marcada pela apresentação do Rossi de mais um coletivo onde o nosso treinador Ramon Dias está fazendo aí milagres para poder montar o time. E o Paulo Brax, hein, rapaziada? E o Paulo Brax não falou hoje com as câmeras abertas, porém o Paulo Brax veio a público e conversou em off com os jornalistas. Olha, e ele falou sobre a situação de reforço. Aguenta aí que a gente vai falar muito aí sobre tudo isso que está acontecendo no Vasco. Eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, vamos começar falando aqui sobre a apresentação do Rossi, muito bacana, um jogador que é completamente identificado com o Vasco da Gama, jogador que fica no Vasco até dezembro e tem uma cláusula contratual aí automática, um contrato de mais um ano. O Rossi falou que Deus o abençoou por trazê-lo novamente para São Januário. Parabéns aí ao Rossi. Chega a ser emocionante a forma como ele trata o Vasco da Gama nesse momento aí que o futebol virou mercadoria. Sobre o treinamento, o Vasco da Gama hoje, mais uma vez, repetiu aquela escalação com Léo Jardim, Robson Bambu, Medel, Léo Pelé, Lucas Piton, Jair, Marlon Gomes, Paulinho, Aureliano, Gabriel Peck e o Sebastião Ferreira hoje também treinou aí como titular. Então, essa deve ser a equipe aí. Repetiu a equipe de ontem, certo? O Vasco tenta se aproximar aí lá do 16º colocado. Hoje o Vasco está a 6 pontos do Bahia e o Red Bull Bragantino está muito sentido, porque ontem foi eliminado da Copa Sul-Americana para o América Mineiro. Bem, pessoal, agora falando aí sobre essa situação de reforço. Hoje havia uma expectativa muito grande que finalmente o Paulo Brax ia encarar as câmeras. Ele fosse jogar abertamente com o torcedor do Vasco sobre a situação de reforço. Aí, o que acontece é o seguinte: o pessoal da SAF, a cúpula da SAF, cancelou a entrevista. Cancelou a entrevista, a coletiva lá do Paulo Brax, porém o Paulo Brax falou com os amiguinhos deles, esses jornalistas que financiam pouca vergonha todo dia aqui no YouTube, certo? Ele falou com os jornalistas. E entre os assuntos que ele falou com os jornalistas, em off, é por isso que ninguém cobra. Sabe por que ninguém cobra? É para ganhar benesse. Essa é a situação, para ficar bem na fita. Ele simplesmente, ele disse o seguinte, a gente preparou aqui para vocês. Olha o que o Paulo Brax falou. Foi percebida uma deficiência no elenco. Com um grupo de jogadores muito jovens, era necessário adicionar jogadores mais experientes. Na verdade, quem percebeu isso, uma coisa bem óbvia, foi o treinador agora esse mês, o Ramon Dias. E deixaram para poder correr atrás do prejuízo agora. Então, está aqui, ó, Paulo Brax em conversa em off com os jornalistas.
Em off, o Paulo Brax também disse que ele tentou contratações de peso e que ele mirou muito, muito, muito alto. E como ele é um cara para lá de egocêntrico, o Paulo Brax, ele confirmou, né, que não veio o jogador, mas porra, a gente tentou nomes de peso, sim. A torcida, porra, não reclama não. A gente tentou nomes de peso, né? Como Cavani, Vieto, Lanzini, Carrascal, Salazar, Bulaldi, Oscar Romero, Rafinha, foram alguns nomes aí, certo? E diz aqui, informação do lance, vocês estão vendo aqui, ó, informação do lance, diz que ele tentou a contratação até do Cavani, certo? Dizendo aqui, ó, pensando grande. Faltando 14 dias, né? E diz assim, Vasco mira a contratação de jogador enorme para a camisa 10. O clube fez proposta por Cavani antes dele fechar com o Boca. Cara, então Paulo Brax falou que ele ainda está pensando grande, né? Que é um jogador enorme para a camisa 10. A informação que chega aqui para a gente aqui que o Vasco estaria próximo, né, de acertar a contratação aí do atleta Alan Sonora. Não sei se tem hoje um camisa 10 de grande impacto, né? Camisa 10 hoje que a gente pode falar aqui é o Javier Pastore, é o Hazard, esses nomes dificilmente vão vir jogar aqui no Vasco da Gama. Então, é aquela situação, gente. Torcedor do Vasco ficou sem respostas e de uma forma assim, sem profissionalismo nenhum, certo? Ele fala em off com os jornalistas e essa 777 está cagando para você, torcedor do Vasco. Por isso que eu falo aqui, sócio zero, bota dinheiro nessa empresa. Esse é o tratamento que eles dão para vocês. Eles só querem isso aqui, ó, dinheiro. Quando você tem que ser bem tratado, não acontece nada. Então vamos aguardar aí, porque um camisa 10 de impacto vai chegar, segundo o Paulo Brax. Você acredita? Você não acredita? Deixe nos comentários. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!